gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês dos erros que eu cometi. Porque assim, a gente pode conseguir acertar e falar o que a gente fez de certo. Mas também, tanto quanto importante é falar o que eu errei, que me impediu de chegar em tal lugar, para você não cometer o mesmo erro, pra gente evitar o erro dos outros e muito mais inteligente. Tô aqui agora num local diferente porque eu tava enjoada do mesmo cenário sempre. E se vocês viram o vídeo do material escolar do meu irmão, vocês viram, né, que eu falei que eu não tinha passado na universidade que eu queria. Por isso que eu tava mostrando o material do meu irmão, porque ele continuou na escola e tal. Então, eu vou primeiro falar qual foi as posições que eu fiquei, né, nesse vestibular que eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz a prova de vestibular, primeira vez que eu fiz vestibular na minha vida. Eu fiz o da Unicamp para artes visuais. E aí, as pessoas, geralmente quando eu falo artes visuais para as pessoas meio que menosprezam, como se fosse algo assim simples e fácil. Porém, eu vou dizer para você que artes visuais tinha 800 pessoas competindo por 30 vagas, o que foi bastante gente, mais do que muitos cursos de engenharia e mais do que muitos cursos de administração, porque eu olhei assim o candidato vaga de outras matérias e tipo tinha muito, parece que engenharia parece que ninguém quer tentar. Enfim, um monte de curso tinha menos candidatos por vaga do que artes visuais. E artes visuais na Unicamp, na USP e na Unesp tem uma terceira fase. Ou seja, é bem complicadinho sim, tá? Pra quem achar que é simples, não é. É claro que assim, não é nada comparado à competição de uma medicina. De 30 colocados, né? Os 30 primeiros que entram na faculdade, eu fiquei na posição 36º, né? Fiquei em 36, o que é bem próximo. E eu fiquei até orgulhosa de mim, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, só estudei em casa. E eu também não estudei da melhor forma possível, por isso que eu vou contar os erros aqui pra você não cometer os mesmos erros que eu. Porque se eu, que estudei a vida inteira em escola pública e ainda estudei errado, cheguei na posição 36, com certeza quem está me assistindo aqui, que já vai saber o correto que você deve fazer desde o começo, vai conseguir passar em qualquer universidade que você queira. Então, se você já sabe o que você quer fazer, ou não sabe, mas sabe o que quer fazer na faculdade, continua assistindo esse vídeo e se prepara nos erros que você não deve cometer de jeito nenhum, que eles podem tirar a sua vaga. Erro número 1. Começar a estudar tarde. Eu comecei a estudar lá pra maio. As provas eram em dezembro, tipo, muito tarde. Foi realmente muito tarde. Se eu tivesse começado antes, teria sido bem melhor. Eu poderia estudar com mais calma, com menos nervosismo, menos ansiedade e estudar com mais profundidade. Por que eu digo mais profundidade? Enem não é tão profundo assim as matérias que caem. Porém, vestibulares separados, que é da universidade mesmo, são mais profundos. Você realmente tem que dominar o assunto que vai cair. E se eu tivesse estudado antes, eu poderia ter estudado muito mais e saberia muito mais das matérias. Erro número 2 que eu cometi: estudar para vestibulares em geral. E sempre, desde o início, eu queria passar em artes visuais na Unicamp. Ponto. Eu não tenho que estudar para Enem. Eu não tenho que estudar para outros vestibulares, para a Unesp, para a USP. Eu tenho que estudar para Unicamp. É claro que é complicado fazer isso no começo, porque meio que você quer ter um plano B. E eu sei, é importante às vezes ter um plano B. Só que esse plano B tá atrapalhando o plano A. Porque se o meu foco é Unicamp, artes visuais, e aí a Unicamp, ela disponibiliza na internet, no site deles, na Convest, as matérias que vão cair nas provas, né, que podem cair, não necessariamente vai cair tudo. Se já tem isso, o específico deles, para que eu vou estudar para Enem, para que eu vou estudar para outros vestibulares, se o que eu quero realmente já tem as matérias deles, porque já é muita matéria. Tá? É um monte de matéria que a Unicamp pede, vai ser um monte de matéria que o Enem pede, então eu tenho que escolher um caminho, porque esse caminho é da onde eu quero chegar. Se eu quiser estudar para tudo, na verdade eu estou estudando para nada, porque eu não tenho tempo suficiente para estudar para tudo, e eu estudo de maneira rasa tudo, e na verdade eu não estou bom em nada. E se eu estudasse com profundidade em só uma instituição, eu só quero passar nessa, eu vou estudar com profundidade nessa, eu tenho muito mais chances de passar. Erro 3. Esse aqui
é trágico. Não saber lidar com as próprias frustrações e fazer poucas questões. Como assim? Vou explicar. Quando tinha matérias que eu tinha facilidade, eu conseguia fazer várias questões numa boa. Tá? Fazia com facilidade, me sentindo feliz, dando dopamina no meu cérebro, ótimo. Só que quando tinha matérias mais difíceis, que pra mim era matemática, física, biologia e química, como era muito difícil fazer uma questão só, já era muito difícil, eu ficava muito cansada mentalmente em uma só questão, eu fazia pouquíssimas questões. E isso me deixava em defasagem, porque assim, no mundo ideal, seria legal se a gente só estudasse o que a gente precisa no curso, tipo artes visuais, eu preciso saber química. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa não é a realidade. A realidade é que passar em artes visuais você tem que saber química, física, biologia, artes, português, inglês, tudo. Você tem que saber tudo para passar num curso só. E se eu só estudar o que eu gosto e que eu sou boa, eu vou ficar em defasagem em outras matérias que eu não sou. E essa defasagem pode sim tirar minha vaga. Vou falar até o que uma professora minha falou quando a irmã dela estava tentando passar em direito. Ela só estudava, né, as matérias de história, de português, essas coisas. Só que aí, minha professora falou para essa irmã dela o seguinte: todo mundo que quer esse mesmo curso que você já é bom nisso. Todo mundo que quer direito já é bom em português, já é bom em história, já é bom nessas matérias. Para você se destacar, você tem que ser bom nas matérias que eles não são ainda. Que seria matemática, física, biologia e química. E quando ela começou a estudar mais essas outras matérias, ela conseguiu a vaga que ela tanto queria. Porque quem quer o mesmo curso que você já é bom nas mesmas matérias que você já é. Você precisa se destacar como? Sendo bom em todas as matérias. Eu sei, é complicado, mas essa é a realidade para passar no vestibular. Então é muito importante você saber lidar com as próprias frustrações. O emocional também conta muito para entrar no vestibular. Não é só o mental, não é só saber as matérias, decorar as matérias. Saber lidar com as próprias frustrações é super mega importante para você continuar estudando com qualidade até o final, até o dia da sua prova. E continuar com a cabeça positiva até você ter os seus resultados. Erro 4. Não fazer simulados da universidade que eu queria. Quando eu fazia questões de todas as matérias que eu estudei, eu fazia questões de vestibular. Eu não fazia questões aleatórias, eu sempre fazia questões de vestibular. Só que era, em geral, tinha questão da Universidade de Amazonas, questão do Enem, questão lá de Minas Gerais, questão da UFRJ, questão de um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu tô estudando, não tem nada a ver com o que eu queria, que é artes visuais no campo. E aí eu fiz essas questões, fui bem nelas, mas elas não têm nada a ver com a universidade que eu quero. Porque a universidade que eu quero faz as questões de um jeito, quer respostas de um jeito. Você tem que se moldar à universidade que você quer. Porque ela escolhe as matérias que ela vai dar, ela que faz as questões e ela que aceita certos tipos de resposta. E se eu quiser ir bem no geral, eu não vou bem no específico, se eu tenho algo específico que eu quero. Eu não tenho algo específico que eu quero. Então eu recomendo você estudar para Enem e ver quais faculdades aceitam o SISU, que não são todas. Inclusive, se você é de São Paulo, já aviso, não vai funcionar muito bem com você. Porque eu acho que só tem 2 universidades, tipo, USP não tá no SISU, Unesp não tá no SISU, Unicamp não tá no SISU. Então, assim, tipo, a Unicamp tem como você entrar pelo Enem, mas não em artes visuais, porque como eles têm as provas de artes mesmo, eles não aceitam pelo Enem. Mas, assim, veja qual faculdade você quer, quais que estão disponíveis no seu estado, na sua cidade. Eu quero mudar de estado. Ok, mas pense num estado e veja o que é, porque aí você vai precisar de uma estratégia específica para cada coisa. Não, Aninha, tem uma universidade que eu quero. E as maneiras de entrar é A, B e C. Então você vai estudar A, B e C. Olha, eu não sei. Mas tem bastante faculdade minha aqui, faculdade perto de mim, que aceita o SISU, que dá pra entrar pelo ProUni, ou estudar pro Enem. Então estuda só para o Enem. E não foque em outras coisas, porque estudar geral foi o que me atrapalhou. Eu não consegui ser profunda nas coisas que eu precisava pra Unicamp. 5, isso é para quem quer cursar artes visuais, vai fazer as provas específicas, tanto a Unicamp, USP e Unesp, é
estudar para a prova de desenho. Eu estudei para a prova teórica, eu treinei mais ou menos como eu ia fazendo entrevista, mas a prova de desenho, como eu realmente não sabia o que poderia vir, eu não estudei nada. E eu errei nisso, porque o que eu deveria estudar não é necessariamente dimensões, 3D, isso é importante, profundidade, essas coisas, eles olham isso, só que na verdade, o que eles querem ver é se você consegue pensar fora da caixa. Porque eu vou te dizer o que foi na minha prova da Unicamp. Me entregaram 2 papéis, um branco escrito noite no meio, o outro uma foto de uma caixa d'água, sei lá, que é de Campinas. Me deram uma caneta, um canetão, sabe, de lousa, com aquela ponta chanfrada, um papel rosa e um papel azul, uns adesivos de bolinha colorida, e aí faça a colagem, faça o que você quiser, e uma cola. E aí faça a colagem, faça o que você quiser, desenhe em cima, e você tava livre pra você fazer o que você quiser, e não tinha muito um norte pra você seguir. O que eles querem saber ali? Se eu sei, com os materiais que eles me deu, criar algo novo, pensar fora da caixa. E que tipo de exercício que você pode fazer isso? Você pode tentar criar personagens, tipo, pensa, sei lá, um ventilador que eu tô olhando agora. Tenta criar um personagem no ventilador. Olha, isso é muito fora da casinha. É exatamente o que eles querem, coisas fora da casinha. Você tem que tentar olhar para as coisas e ver algo diferente. Eu também recomendo treinar, né, porque eu nunca imaginei que seria isso, mas treinar, pegar já imagens prontas, imprimir e tentar desenhar algo em cima novo. Porque se eu tivesse treinado isso, eu teria conseguido tirar uma nota melhor. Porque essa foi a minha pior nota. E eu realmente fiquei completamente perdida, eu não sabia o que fazer. E se eu tivesse treinado pensar fora da caixa, eu poderia ter sido mais fácil. Então, em resumo, o que a gente viu hoje é: tem uma universidade que você quer? Foca nessa universidade, estuda para essa universidade. Ponto. Ou pro Enem, estuda pro Enem. Nunca deixe suas frustrações te atrapalharem, ok? E te sabotarem. E, último, mas não menos importante, pense fora da caixa. É isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que ele ajude vocês, porque eles foram os erros mais graves que eu cometi e que você precisa parar de cometer se você estiver cometendo. E se você nunca realizou um vestibular, já tá começando de pé direito, porque você não vai cometer esses mesmos erros que eu cometi. Um beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo.